Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 16 de janeiro de 2022, o programa Momento Espírita de número 885. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube 1, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Amigos e amigas, nós estamos recebendo na condição de convidado nessa manhã de domingo, Marco de Luca. O Marco é cirurgião dentista, palestrante espírita, trabalhador da Irmandade Espírita Cristã João Estela e participante do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Paulo de Tarso, na CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Marco, muito bom dia e muito obrigado pela gentileza de mais uma vez atender o nosso convite. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Momento Espírita, que todos, seja pela rádio, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, recebam as bênçãos que esse momento semanalmente nos traz. Marco, todos os domingos nós iniciamos o Momento Espírita com uma prece e você está convidado para fazê-la. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos apaziguar os nossos sentimentos, vamos tentar deixar de lado tudo aquilo que nós carregamos ainda de vibração negativa, que nós acumulamos no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas relações, buscando a sintonia com o mais alto e pedindo a Deus, nosso Criador, pedindo a nosso Divino Mestre Jesus, que Ele nos ilumine os nossos passos, que Ele consiga, elevando o nosso padrão de vibração, que nós possamos sentir a presença desse auxílio que chega, que nós possamos nos envolvendo a Ele, nos sintonizando a Ele, conseguirmos perceber a presença dessa espiritualidade, desses irmãos que seguem à nossa frente, constantemente cuidando de nós, constantemente nos intuindo, pedindo a eles que neste momento favoreçam a essa intuição, que nós possamos, sintonizados, cada vez mais encontrarmos com as verdades, com aquilo que nosso Mestre nos traz sobre a comunhão com Deus, que Ele já consegue fazer e que nós buscamos, que nós um dia alcançaremos através dos nossos esforços, através da graça e da providência divina. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o tema do programa é Pai Nosso. Daqui a instantes o Marco estará abordando esse tema. Momento Mensagem de hoje vem ao encontro, nos traz prece ao anjo guardião e espíritos protetores. A tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147 ou através do nosso Facebook. Já o dissemos aqui, mas vamos repetir. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através desses canais, vocês podem fazer suas participações, fazendo perguntas, tecendo comentários, tecendo críticas construtivas, que são bem-vindas também, sugerindo temas a serem abordados em programas vindouros, enfim.
conjuntamente conosco, Direcionário Momento Espírita, que, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, é um programa estritamente de cunho participativo. E falando em Zezinho de Mel, agora o bom dia do Zezinho, que vem através de mensagem, e a mensagem que o Zezinho nos traz nessa manhã de domingo é: antecipa-te no bem. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Antecipa-te no bem. Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam, nas dores que carregam, o apelo ao teu concurso fraterno. A quem chore em silêncio, trazendo, sob o veludo da riqueza, chagas morais que desconheces. Outros enfrentam, solitários, a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão. É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras haja dilacerações, clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Eles não te pedem soluções rápidas para os problemas que carregam. Imploram apenas o teu apoio dentro do clima fraternal que já consegues apresentar. Coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora. Naquela tarde inesquecível em Jerusalém, um certo sireneu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre que, cambaleante e abatido, mal suportava o peso da cruz na escalada do Calvário. Não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pela cruz que carregam. Nem te limites à massa expectante que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Antecipa-te a eles e o teu gesto, espontâneo e bom, os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontrem a paz na libertação espiritual. Irmã Sheila. Amigos e amigas do Momento Espírita, ouvimos a mensagem Antecipa-te no Bem, na voz de Zezinho de Mel, e essa mensagem é do Espírito Sheila, psicografada do Espírito Sheila. Muito bem, agora nós vamos retornar a palavra, abrirmos novamente o microfone do nosso convidado dessa manhã, Marco de Luca, para que possa abordar o tema que se propôs nessa manhã de domingo. Pai Nosso. Marco, fique à vontade. Bem, então o assunto de hoje é a oração do Pai Nosso. Nós sabemos tão bem a oração, mas será que nós estamos aproveitando como devemos esse presente que Jesus nos deixou, que é a oração do Pai Nosso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, existe uma coletânea de preces, a qual Allan Kardec, sob orientação da espiritualidade, coloca a oração do Pai Nosso, a oração dominical, como a primeira delas. E ele coloca primeiramente essa oração, primeiro porque ela procede de nosso Mestre Jesus Cristo. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de versículo 9 a 13, ela está lá. Mas não só por isso, ele também coloca ela porque ela tem o poder de suprir a todas as outras orações.
Ela é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade, como diz Allan Kardec. É o mais perfeito modelo de concisão. Ele diz também que ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Também Allan Kardec, no prefácio desse capítulo, ele diz que em suas palavras, a oração do Pai Nosso, ela fala sobre fé, ela também é um ato de adoração e de submissão, é o pedido das coisas necessárias à vida e, ao mesmo tempo, é o princípio da caridade. Então, a oração do Pai Nosso é simples, é breve, é linda. Mas justamente por sua brevidade e simplicidade, Allan Kardec nos alerta que o sentido mais profundo dessas poucas palavras nos escapa à maioria de nós. E é por isso que hoje nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essas palavras que nós proferimos diariamente. Porque ele diz que, por ser simples, por ser breve, muitas vezes os nossos pensamentos então não prestam atenção na profundidade de cada uma das suas partes. E ele também ainda nos diz que muitas vezes nós dizemos essa oração imaginando que a fórmula de sucesso dela está vinculada à quantidade de vezes que nós repetimos ela. E será que é de fato isso que acontece? Será que então a quantidade de vezes que nós rezamos a oração do Pai Nosso é o que faz a diferença? Mas Jesus mesmo quem nos diz, quem nos traz ela, um pouquinho antes, no próprio Evangelho de São Mateus, ele nos fala sobre algumas orientações, sobre algumas advertências que nós devemos nos ater antes de começarmos essa oração. Então, no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 5º, ele nos alerta, iniciando assim: E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus foi muito enfático várias vezes com relação aos hipócritas ou à hipocrisia que nós ainda carregamos dentro de nós. Então nos alerta que não façamos da mesma maneira que eles, mostrando ou fazendo de forma que apareça aos outros. A oração não é para os outros, a oração é para Deus. E para Deus nós não precisamos demonstrar quantidade e nem barulho. Na sequência, ele fala, no versículo 6, ele fala: Então, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai te recompensará. Então, aqui ele dizendo da necessidade de nos concentrarmos, de entrarmos num ambiente favorável para fazer essa oração. É claro que esse entre no seu aposento não significa somente se trancar num ambiente onde tenha silêncio. O silêncio exterior, é claro que é importante, nos ajuda na concentração, naquele momento de elevação. Mas ele se refere também ao nosso aposento interno, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Buscar o silêncio nesse momento significa apaziguar um pouquinho os desequilíbrios, as enfermidades que nós carregamos emocionais. Então, para que nós também tenhamos eficiência nessa prece, no momento em que nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, é necessário que nós fujamos daquilo que é a nossa sintonia, a nossa vibração ainda muito inferior. É um movimento de elevação, é um movimento de busca em alcançar a vibração daqueles que vão nos trazer esse auxílio. E ele ainda fala que nosso Pai sabe o que nos é necessário, antes de nós pedirmos. Então, na maioria das vezes, não é nem necessário que nós coloquemos aquilo em palavras, mas por Deus, pelo nosso Pai. É principalmente por nós. É para nós nos colocarmos de maneira receptiva naquele momento, porque nosso Pai já sabe o que nós vamos pedir. E já sabe, inclusive, o que é bom que nós estamos pedindo ou não. E aí ele também cita, antes de começar a ensinar-nos a oração do Pai Nosso, né? Então Jesus, no versículo 7, ele fala assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então aqui já fica muito claro com relação àquilo que Allan Kardec
comentou ali antes no prefácio, né? Não é a quantidade que faz diferença. O essencial não é orar muito, mas é orar bem. Então, as repetições, o que ele diz como vãs, né? Repetições em vão, repetições vazias. Então, que nós não percamos o nosso tempo acreditando que fazendo inúmeras vezes essa oração, mas ainda com aquele sentimento de rancor, de desequilíbrio, aquilo vai nos trazer aquilo que nós necessitamos. Que nós saiamos das repetições vãs, tanto nas orações quanto nas atitudes. E orientando, nos dando este preâmbulo antes de passar a oração, aí em seguida, no versículo 9, Jesus já começa a nos ensinar o que nós chamamos da oração dominical. Então diz assim: assim, pois, é que a vez de orar. E aí ele ensina: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim a maneira que nós muitas vezes repetimos a oração, é assim a maioria que a maioria de nós conhece. É claro que existem algumas pequenas divergências com relação às traduções que nós encontramos. Então, alguns termos um pouquinho diferentes. Esse finalzinho, porque teu é o reino, o poder e a glória, em algumas tradições da Bíblia existem, outros não, por isso que algumas pessoas fazem e outras não. Mas o fato é que nós repetimos tudo isso e muitas vezes não nos aprofundamos ou não alcançamos a vibração verdadeira que essa oração nos traz. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é iniciar um pequeno aprofundar em cada um desses trechos. É claro que nós não vamos conseguir chegar nem na metade, porque isso levaria dias. E isso também pode ser uma sugestão para todos nós, que busquemos os locais onde existem os estudos mais profundos do Pai Nosso, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em qualquer religião. Nós sabemos que existem os estudiosos que se preocupam em conseguir entender a fundo o que está contido em cada uma das palavras. Mas vamos do início então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus nos fala, logo no início, só nessas duas primeiras palavras, se nós conseguíssemos nos ater ou nos aprofundar somente nelas, nós já teríamos mais da metade do significado da oração do Pai Nosso. Jesus nos fala Pai. E Pai porque antes de Jesus, Deus, o Criador, era tido como um Senhor. E muitas vezes um Senhor tirano. E que Ele, a quem as suas criaturas deveriam ter um temor com Ele, né, para com Ele. E Jesus não nos mostra, nos chamando Deus de Pai, que existe uma relação de afetividade com Ele. Que Ele existe, que Ele é único. Então isso está contido também nessas palavras. Mas que Ele é nosso Pai, então que Ele nos ama profundamente. E finaliza com o nosso. Quando Ele diz nosso, Ele nos mostra, Ele nos coloca em posição de igualdade perante a toda a humanidade. O Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai não é dele, não é exclusivamente de ninguém. O Pai é nosso de maneira igual. Então aqui também, já iniciando dessa maneira, entendendo dessa maneira, nós já vamos estar nos sintonizando de maneira diferente com o que a oração nos vai trazer. E aí ele segue dizendo que estás nos céus, ou que está no céu, dependendo da tradução. Mas Deus não está em todo lugar? Mas ele diz que está no céu. É porque, na verdade, nós sabemos que Deus é o Criador de tudo e está em todo lugar. Mas é no cumprimento das suas leis é que nós vamos encontrá-lo, é onde nós vamos senti-lo. Porque quando nós fugimos, quando nós, por teimosia, muitas vezes da nossa parte, nos desviamos, questionamos a verdade, toda a sabedoria divina,
nós nos afastamos e nós, na verdade, nos encontramos em ambiente que nós não temos a percepção de Deus. E é por isso que quando nós quisermos nos encontrar, é no movimento do cumprimento das suas leis, dos deveres que nos competem, o que compete à consciência de cada um de nós, é que nós vamos começar a encontrar, e é por isso que ele está lá, e é nesse movimento que nós estaremos junto com ele. E aí, na sequência, santificado seja o teu nome. Santificado. Quantas vezes nós não usamos essa oração? Ou quantas vezes nós não usamos o seu santo nome em vão? Então, quantas orações do Pai Nosso nós não proferimos para pedidos egoístas, para pedidos menos nobres? Então, que santificado seja o seu nome, significa que santificada seja a nossa oração. Que santificadas sejam as intenções que nós colocamos na nossa oração. E assim termina esse primeiro versículo. E logo na sequência, então, vem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O venha o teu reino, assim como logo na sequência seja feita a tua vontade, nos mostra o quanto nós devemos nos submeter e entender que é de Deus que vem tudo aquilo que nós necessitamos, que é da vontade, da sabedoria dele, que é onde nós devemos nos integrar. É que nós fazemos, na maioria das vezes, a oração do Pai Nosso, pedindo que seja feita a nossa vontade, pedindo que o nosso reino, o reino que nós elegemos como sendo o ideal, que Deus faça ser cumprido. Então, que venha o teu reino significa que é o reino dele. É o que é importante, é Jesus nos ensinando isso. Então, não é o meu reino a ser imposto, é o padrão dele o que vale para todos nós. Então, que venha o teu... E por que venha o teu reino? É outra coisa que abre uma margem aí de pensamento, de reflexão para a gente. Parece que esse movimento, ou que talvez não seja um movimento, que nós devemos simplesmente pedir e que aquilo vai acontecer, que aquilo vai chegar para nós. Na verdade, não é assim que acontece, né? Nós sabemos que a instauração do reino de Deus, que Jesus também nos orienta, ele é no coração de cada um de nós onde ele vai ser instaurado. É um movimento que depende de dois fatores. Um deles está sempre acontecendo, está sempre ao nosso dispor. É o movimento de Deus, do Criador para a criatura. É a graça divina. Agora, o outro movimento é o que depende de nós. É a nossa fé. É o nosso movimento de criatura ao encontro dessas leis divinas. Então, buscar o reino de Deus significa encontrar, eleger essas metas como sendo as ideais e, através do nosso esforço, da nossa vontade, trazer isso para o nosso dia a dia. Fazer com que isso se tornem hábitos consolidados no nosso dia a dia. E ele diz que seja feita a sua vontade ou a tua vontade, assim na terra como no céu. Allan Kardec, nesse capítulo 28, ele faz os seus comentários para cada um desses versículos também. E com relação a esse faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, ele nos diz que se a submissão de um filho é um dever para com o pai, então é um dever do inferior para com o inferior, para com o superior, quão maior não deve ser o da criatura para com o seu Criador. Então nós devemos nos submeter à vontade divina, porque sabemos que ele é a sabedoria e a bondade suprema. E ele diz ainda, termina dizendo, que fazer a vontade do Senhor é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade, como os eleitos a fazem no céu. É por isso, é que lá no céu, assim na terra como no céu, então nós devemos fazer aqui da mesma maneira que aqueles que já avançaram, aqueles que já habitam essas esferas mais altas, também aprenderam e fizeram. Então eles são a nossa referência. E essa questão do como pedimos, existem mensagens do Chico, inclusive uma delas está no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo que se chama Como Pedes,
que diz que nós devemos estar atentos. A nossa consciência deve fazer uma reflexão sobre o conteúdo das nossas rogativas. Será que nós estamos pedindo adequadamente? Então, nós estamos suplicando em nome do Cristo ou nós estamos suplicando em favor das nossas vaidades, as vaidades do mundo? Observa então a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? E os que revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, aqueles que se dizem desanimados porque Deus não está ouvindo as suas rogativas, ou se sentem desanimados porque não alcançam aquilo que pedem, na verdade, nós nessa situação só estamos mostrando a infantilidade em que ainda nós nos encontramos. E aí, na sequência, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Toda vez que nós fazemos a oração, nós pedimos o pão, mas na maioria das vezes nós pensamos no pão material, que ele não nos falte. E nós sabemos que isso é importante, sem dúvida, mas não é o mais importante. Nós temos fome, nós temos necessidade da sobrevivência do nosso corpo, e isso é necessário, mas o alimento da alma, os espíritos também nos falam em várias mensagens do Chico, no Vinha de Luz, por exemplo, diz: o alimento do corpo e o alimento da alma, no que se refere ao pão e às emoções, são o que nos impulsionam, né? São o meio para a nossa evolução em si, para que se concretize a nossa evolução espiritual. E Meimei também fala, é um outro espírito de luz que nos traz mensagens, nos fala, nos pede para que reflitamos nos problemas da fome espiritual que nós temos. Nós temos necessidade, né, desse alimento, do alimento que nos sustenta a alma, que é o amor. A essência do nosso alimento da alma é o amor. Mas a espiritualidade também nos adverte que da mesma maneira que existem vícios dos alimentos, da alimentação que nós fazemos do nosso corpo, assim também existem os vícios da alimentação da alma. Por isso nós devemos buscar selecionar aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós colocamos como nosso sustento espiritual. Da mesma maneira que para o alimento material, nós selecionamos os nutrientes, nós escolhemos o momento da refeição, nós deixamos um tempo para que aquilo seja assimilado, digerido, incorporado, para que se torne fluido, vital, nós também devemos fazer com isso, com relação à busca que nós temos desse alimento espiritual. E mais uma vez, a questão do pão, simbolizando o mais simples. Não existe necessidade de nada muito extravagante, né? Não precisamos buscar tanto os alimentos ricos em substâncias, né? Substancialmente mais densos, porque muitas vezes nós ainda não conseguimos digerir senão o leite. O leite que nos é necessário para o momento de hoje, da nossa realidade espiritual. Então, por isso que, inclusive, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, existe o necessário que Deus nos oferece, que é o que nós precisamos para o estágio em que nós nos encontramos. Não adianta a gente querer estocar recursos demais para o futuro, porque Deus nos dá o maná de cada dia. E no final daquele dia, aquilo já é o suficiente, mas aquilo é o que é o necessário. Então, que nós busquemos, quando pedindo o pão nosso de cada dia, que nos preocupemos não somente com o alimento do corpo, mas principalmente com o alimento da alma. E o nos dê hoje, entendendo o quanto que nós também temos responsabilidade com relação ao tempo que nos é dado para aproveitarmos em relação a tudo isso. Todos esses recursos, todas essas oportunidades que nós temos aqui em cada dia da nossa existência aqui encarnada. E aí ele segue. Na sequência, o versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Alguns dizem as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos pecados. Mas o que importa é que nós temos que entender, primeiramente, que nós temos que reconhecer a necessidade de sermos perdoados. Reconhecendo isso,
nós já descemos de um degrau que muitas vezes nos faz não enxergar muita coisa. O degrau do orgulho, que muitos dos fariseus, também Jesus, nos alerta, que eles se julgavam os perfeitos já os merecedores do céu e não enxergavam as próprias falhas. Então, pedirmos perdão já é o reconhecimento dessa necessidade, porque somos imperfeitos. Mas uma das coisas mais importantes nesse trecho da oração é que ela se segue de uma condição. Se nós pedimos perdão às nossas dívidas, Jesus nos mostra a necessidade de atrelarmos isso também ao fato de que também temos que perdoar aos pecados daqueles, ou às ofensas daqueles que nos prejudicam aparentemente, né? Porque nós sabemos que esse prejuízo vem de uma aceitação desse mal que é nos feito ou não. Então, Jesus nos dá essa grande lição já na cruz. Ele o tempo todo está mostrando a necessidade do amor, do perdão, mas a grande e divina lição que ele nos mostra sobre o perdão, ele nos faz no momento da cruz. A humanidade estava inquieta, estava toda preocupada que Jesus, o Messias, viesse acabar com a tirania do mundo, viesse desembainhar a sua espada e, de maneira fulminante, acabar com tudo aquilo, o que eram os abusos daqueles que eram os poderosos na época. E naquele momento em que todos esperavam por isso, Jesus mostra que ele perdoa aqueles que cometeram todos aqueles desatinos, pedindo ao Pai que o Pai os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então essa é a grande lição, mas ela tem que ser conquistada também da mesma maneira do que nós vimos com relação ao reino de Deus. Não é o simples fato de entendermos essa necessidade que nos faz já detentores desse equilíbrio ou dessa virtude. Nós precisamos identificar essa necessidade e lutar constantemente, diariamente, para deixar para trás todas essas imperfeições ou essas tendências que nós temos para buscar realmente essa postura de um dia conseguir perdoar já de maneira natural. Enquanto nós não conseguimos de maneira natural, que nós façamos realmente por uma imposição, por uma exigência. Porque nós sabemos que esse é o caminho, então vamos impor a nós mesmos a busca por isso. Mas para que um dia nós consigamos conquistar aquilo que Jesus veio modificar. Porque Jesus veio, é um divino marco da renovação do padrão moral da humanidade. Antes da vinda de Jesus, a justiça era tida como vingança. O amor era só entendido como egoísmo, é tudo para mim, é tudo. Aliás, não é antes da vinda do Cristo. Nós sabemos que isso pode ser estendido até hoje dentro de cada um de nós. Mas Jesus, contra a condenação metódica, por exemplo, ele nos oferece a prática do perdão. E é perdoando os outros, é entendendo que eles também merecem o mesmo que nós desejamos para nós, é que nós vamos um dia alcançar a tudo isso que nós estamos aqui buscando. E aí, então, no último versículo, e não nos conduzas à tentação, ou em outras traduções, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque nós, quando fazemos essa parte da oração, nós achamos que todo essa possibilidade de queda que nós temos, de fracasso, está todo depositado numa responsabilidade de fatores externos. Né? Não depende de mim. Então, se Deus tirar de mim esses fatores externos, eu não vou cair em tentação. Mas nós sabemos que nós só estamos suscetíveis a determinada queda ou tentação se eu ainda carrego determinada tendência dentro de mim. Então, daí a prudência de nós lutarmos constantemente contra essas nossas más inclinações. Então, pedir a Deus que não nos deixe cair em tentações é que nos dê forças, que nos dê a lucidez para enxergar tudo isso e conseguir lutar contra. Aliás, Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz
para dominar ou lutar contra essas suas más tendências, essas suas más inclinações. Então é pela luta que nós somos identificados, não é pela perfeição que nós supomos já ter, porque nós não temos, nenhum de nós aqui encarnados. Os que já têm essa perfeição relativa habitam outros mundos, não estão aqui conosco. Então, a tentação, que seja claro que ainda é um problema mais interno do que externo. Externo é a prova, é aquilo que nos coloca em prova. Mas eu somente posso cair em tentação naquilo que eu ainda tiver suscetível. E aí, mas livra-nos do mal. Da mesma maneira que a tentação, nós enxergamos que o principal é interno, o mal é a mesma coisa. Existe o mal externo, exterior? É claro que existe. Nós estamos rodeados de pessoas imperfeitas, como nós. Mas não são estas pessoas quem determinam o mal que nós assimilamos, né? Na verdade, tudo aquilo vem até nós e nós precisamos da proteção divina para o mal que ainda não conseguimos lidar, sim, não há dúvida. Mas livra-nos do mal é que Deus possa nos livrar do mal externo, mas principalmente do mal que nós ainda carregamos dentro de nós. Porque é este o maior monstro que nós temos que lidar, que nós temos que combater. É o bom combate, como dizia Paulo nas suas cartas, né? É o combate que ele fez contra as suas imperfeições, contra as suas tendências ainda do velho homem que ele carregava dentro dele. Então, livra-nos do mal, nos dê forças, meu Pai, para que eu encontre esses recursos, para que eu enxergue e consiga combater a isso que eu carrego dentro de mim. O mal que vem externo, ele só vai ser um mal meu, ele só vai passar a me prejudicar quando eu absorvo esse mal. E então é trabalhando esse equilíbrio, essa fortaleza do meu íntimo é quando eu vou conseguir repelir esse mal que vem, que chega até mim ou que eu possa exteriorizar. E aí, como eu disse, em algumas traduções, é acrescentado um trecho que em outras não tem. Então, algumas pessoas não rezam, não fazem a oração do Pai Nosso e terminam no "mas livra-nos do mal". Mas existem algumas traduções que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E alguns estudiosos dizem que esses 3 pontos que aqui finaliza a oração dizem ou resumem aquilo que muitas vezes nós colocamos como os objetivos das nossas orações. Existem 3 focos principais quando nós oramos. O primeiro deles é o agradecimento. É o agradecimento a tudo que nós temos, a tudo que Deus faz por nós, a nossa vida, a tudo. O segundo é o pedido, é uma oração em pedido, porque nós também reconhecemos que somos necessitados, que não podemos sem o Pai. Então, a oração pedindo o auxílio, que Deus venha a suprir as nossas necessidades, as nossas imperfeições. E a última das orações, das formas orações, que é a oração em louvor. Essa é uma das que nós menos praticamos na maioria das vezes. Aliás, a que a gente mais faz é a de pedido. Mas o agradecimento e o louvor têm que estar presentes no nosso dia a dia, porque é quando nós fazemos o movimento de elevação da nossa vibração, nós saímos daquilo o que nos aprisiona, muitas vezes, onde a gente se encontra, e nessa busca por elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vibração, nós devemos louvar a Deus. E o reino, o poder e a glória simbolizam justamente isso. O reino porque Deus é quem é o criador de todo o reino. E então, se nós usufruímos de tudo que está nesse reino, nós agradecemos a Deus por nos permitir usufruir a tudo isso. E o poder porque reconhecemos que Deus é o poder supremo. A Deus tudo é possível. E então, por isso, nós pedimos, porque nele nós encontramos os recursos que nós precisamos, que nós necessitamos para que possamos seguir ainda nessa nossa jornada. E a glória, que é o louvor. Deus é a grandeza suprema. Então, exaltar essa grandeza, essa sublimidade, conclui a oração do Pai Nosso dessa maneira. Então, agradecendo, pedindo e louvando.
E que Deus nos abençoe e que cada vez mais nós possamos nos integrar no momento da nossa oração do Pai Nosso, cada vez nos aprofundando mais no que essas palavras têm para nos oferecer. Muito obrigado, Marco. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, depois dessas preciosas considerações do Marco sobre o Pai Nosso, partindo do desdobramento dessa prece que está no capítulo 28, coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aproveitar o ensejo para sugerir a todos que leiam esse capítulo 28 do Evangelho, que nos traz muitas sugestões de preces em todas as situações que possamos nos encontrar em nosso dia a dia. Importante destacar, porém, que são exemplos de preces e não fórmulas, porque o mais importante na prece é o sentimento, é o coração e não as palavras, como muito bem disse o Marco em sua exposição. A título de exemplo, extraímos alguns trechos dos comentários de Kardec a respeito de preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Diz ele, todos temos ligado a nós desde o nosso nascimento um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus bons conselhos por meio da intuição. Sofre quando nos vê ceder às nossas inclinações inferiores. Seu nome? Pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Nós o chamamos, então, por anjo guardião. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora possam não serem tão elevados, são também bons e compreensivos. Podem ser amigos ou parentes que já voltaram ao plano espiritual e que se encontram numa situação de equilíbrio, que têm autorização para nos visitarem muitas vezes, ou até pessoas que não conhecemos na existência atual, mas que podem terem sido familiares ou amigos de uma vida anterior e que continuam nutrindo por nós sentimentos de amor e de amizade. Eles nos aconselham por meio de intuições, nos ajudam em nossa vida. Na maioria das vezes, não percebemos, não registramos e, consequentemente, sequer agradecemos. Mas eles continuam ao nosso lado, sempre com o intuito de nos ajudar. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. É um erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um espírito mal intencionado ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós exercem os anjos guardiães e os espíritos protetores. Os espíritos que nos influenciam negativamente nos procuram voluntariamente, desde que achem em nós meio de assumir predomínio ou pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos espíritos mal intencionados. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto a Deus, pedir-lhes a força para resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Essas foram as colocações de Kardec. Então vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, que é uma adaptação de preces que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão.
prece ao anjo guardião e espíritos protetores. Espíritos sábios e bondosos, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos seres humanos e conduzi-los pelo bom caminho. Me amparem nas provas desta vida. Me fortaleçam para que eu passe por elas sem lamentações. Desviem de mim os maus pensamentos e me fortaleçam para que eu não ceda às influências negativas de nenhum dos espíritos intencionados em me induzir ao mal. Esclareçam a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e me tirem dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Meu anjo guardião, que vela mais particularmente por mim, e todos os espíritos protetores que se interessam por mim, façam que eu me torne digno de sua benevolência. Conhecem as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando eu me achar em dificuldades e me amparem nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da sua misericórdia. Faça, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Meu anjo guardião e espíritos protetores amados, a quem Deus na sua infinita misericórdia permite velarem pelos seres humanos, sejam o meu amparo nas provas desta vida terrena. Me deem a força, a coragem e a resignação. Inspirem-me na senda do bem, me detenham no declive do mal, que suas doces influências impregnem a minha alma, façam que eu sinta a presença ao meu lado de amigos devotados, me assistam em meus sofrimentos e participem das minhas alegrias. Meu anjo bom, nunca me abandone. Necessito de toda a sua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Obrigado, que assim seja. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Promoção de livros e agendas na Livraria da USE. Amigos e amigas do Momento Espírita, a Livraria da USE estendeu os descontos concedidos na Feira do Livro Espírita até o final deste mês de janeiro. São descontos de 20% a 80%, simplesmente imperdíveis. E se você ainda não comprou a sua Agenda 2022, aproveite a promoção que a Livraria da USE está fazendo. Por apenas R$ 24,90 você adquire sua agenda e ainda ganha um livro espírita de brinde. A Livraria da USE fica na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Fone 3307-5495, telefone e também WhatsApp. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Esperamos a sua visita. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Nesse clube, inscrevendo-se, você receberá mensalmente, por apenas R$ 18,00, um livro espírita entregue em sua casa, em sua residência. Caso você resida fora da cidade de São Carlos, terá apenas uma taxa adicional de R$ 4,00, que corresponde às despesas do correio. Inscreva-se na própria livraria ou através do fone e WhatsApp 16
DDD 16 3307 5495 e desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos. Palestras USE São Carlos, o estímulo à educação do ser espiritual. Lembramos aqui que no próximo domingo, dia 23 de janeiro, às 17 horas, a palestra será de Dalva Ferreira, abordando o tema Vida Além da Vida. Você pode assistir às palestras USE São Carlos pelo Facebook ou pelo YouTube. As palestras USE São Carlos são de cunho participativo e possibilitam a você interagir, fazendo perguntas e tendo as suas respostas ao vivo. A transmissão é sempre realizada através do Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, através também do Facebook da Conesc e pelo YouTube, no canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Falando em participações, amigos e amigas do Momento Espírita, queremos agradecer, como fazemos todos os domingos aqui, as participações dessa semana. Aqueles amigos e amigas que se manifestaram, seja através do YouTube, do Facebook, ou pelo nosso WhatsApp DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a você, Adilson, e a você, Benê, esse simpático casal que estão sempre ligadinhos aqui no Momento Espírita. Obrigado também a você, Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Ângela Zor, Zenon Aparecida da Silva Anselmo, Ariane Bafa, Cacilda Oliveira, Cândida Laronhá, Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus. Obrigado também a você, Carmen Martins, Cidinha Mazo, Cláudia Aparecida, Cláudio Alves, Cristiane da Redenção, Denise Aroca, Denise Pique, Eliane Freitas, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera, do Parque Primavera, Haruko Nishioka, da cidade de Campinas, Hélio Porciúncula, do Centro, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, moradora no Centro em São Carlos, Isabel do Jardim Rissete, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida, Karina Bittencourt, Karina Juju Cruz, Lúcia Moreira, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, a Márcia Regina de Oliveira, a Maria de Baté, a Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Maria Roseli dos Santos, Marilisa da Santa Felícia, Marinês Lotúmulo, Mércia do Jardim Cruzeiro do Sul, Neide Souza da Vila Jacobucci, Neuza Morali, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Barbosa, Ricardo Morales, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Silvia do Centro, Silvia Helena Pulgrossi, Valda Aracium, Walter do Mirante da Bela Vista, o Vando do Jardim Pacaembu e a Vina Baroni. Por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continue nos auxiliando com os seus compartilhamentos. Nós estamos sempre enviando aqui, sempre lembramos também o link do YouTube do Momento Espírita no próprio domingo, logo após o nosso programa aqui, ao longo do domingo. E nós solicitamos sempre a vocês que compartilhem esse link através do WhatsApp com seus amigos e familiares para que nos auxiliem, para que conosco levem o Consolador prometido por Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, ou seja, os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita a mais irmãos e irmãs. E por isso, muito obrigado, de coração. Muito obrigado a todos vocês. Se você, amigo, se você, amiga, ainda não está cadastrado ou cadastrado em nosso WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o DDD 16 993161147 e passará a receber os links e os avisos, enfim, os recados do Momento Espírita. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e compartilhá-lo. Muito bem, momento agora de abrir novamente o microfone do nosso convidado dessa manhã de domingo, Marco De Luca, para que ele faça as suas considerações finais. Marco, fique à vontade. Então, agradeço, Beto, agradeço a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês no Momento Espírita. Agradeço a oportunidade de poder estudar, porque esses compromissos estimulam a gente a buscar cada vez mais. É uma busca constante, mas esses estímulos
nos fazem muito bem e que eles possam também despertar em todos aqui que ouvem a necessidade de se aprofundar também cada vez mais, porque tudo isso que nós começamos aqui hoje, principalmente nessa questão aqui do Pai Nosso, ela é fruto, na verdade, o que eu falei, de uma presença num grupo de estudos de Evangelho, né, o NEP Paulo de Tarso, que na verdade levou 6 meses para que a gente estudasse esse trecho do Evangelho. Então muita coisa tem ali. O que foi falado aqui não tem praticamente nada. Nós só começamos uma reflexão, um pensamento que pode ser trabalhado, pode ser continuado aí por parte de cada um dos interessados. Então eu peço a Deus que estimule, que dê forças a todos aqueles que estão neste caminho da busca pela verdade e que encontrem, né, em Jesus e, né, nas Escrituras e em todos aqueles que nos trazem a interpretação, que nos auxiliam, que são os grandes estudiosos, que as mensagens do Chico, a espiritualidade e a codificação que Allan Kardec, né, nos deixa, que seja um benefício que alcance a todos. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Marco. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e o nosso convidado Marco de Luca, que abordou Pai Nosso. O Rossi, mais uma vez, na sonoplastia, muito obrigado. E obrigado também a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini. E a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, de coração, muito obrigado por ficarem conosco até o derradeiro minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!